Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu e o Cristiano, nós namorávamos fazia 5 meses só. E ele tomou a decisão que muito me entristeceu. Ele resolveu fazer a cirurgia de vasectomia. Eu fiquei chateada, lógico. Por causa da resolução dele, nós até discutimos. Ô, Cristiano, tudo bem? Você fez isso sem me comunicar antes. A defesa dele, a forma como ele escolheu para se defender, é que ele falou, sabe que eu já tenho muito filho na vida. Eu quero curtir um pouco a vida, agora já tenho 3. Eu já tenho 3 filhos. Um menino do primeiro relacionamento, quando eu era ainda solteiro. E depois eu acabei tendo outros 2 moleques, outros 2 meninos do meu casamento que não deu certo, que foi desfeito. Então, por tudo isso, eu já tenho 3. Eu resolvi, já era uma coisa que eu havia programado antes de te conhecer. Nós estamos namorando há 5 meses. E eu venho tratando com esse médico que programou toda a cirurgia. Já tem mais de 1 ano. Já tem mais de 1 ano. Ele é meu médico, ele me aconselhou, ele me explicou todo o processo da cirurgia. Não envolve você. O que importa é o que eu sinto por você. Tudo bem, de um lado, eu ainda estava na faculdade de Direito, eu ainda não pensava de fato seriamente em ser mãe, mas eu sou mulher, caramba. Eu tenho um instinto materno, toda mulher o tem. Portanto, se eu namorava o Cris, o amava, no fundo, eu também desejava um dia ser mãe de um filho dele, ainda que aquele não fosse o momento ideal. Um dia eu queria muito ser mãe. 2 anos depois da cirurgia do Cris, nós continuávamos juntos. Eu, de vez em quando, eu ficava chateada. Mas 2 anos após o nosso relacionamento, foi quando, sem explicação nenhuma, a minha menstruação atrasou. O ginecologista, diante do atraso, falou: faz um teste para gravidez. Eu descartei qualquer possibilidade, lógico, mas ele preferiu manter o pedido. Fiz o teste e já levei um susto. O teste simples de farmácia deu positivo. Falei, o doutor só pode ser engano, porque é esse teste baratinho, comprei na farmácia. Tá errado. Me fez o médico. Mas em todo caso, eu vou te pedir o exame. E o curioso foi que 2 dias antes, eu tinha sonhado dando à luz a uma menina linda. Mas eu não levei o sonho a sério. Mas eu tinha sonhado. 2 dias antes, eu tinha sonhado dando à luz a uma menina linda. Raciocinei. Falei, será? Não é possível. O Cristiano, ele fez a vasectomia. Eu só tenho o Cristiano. Quando eu apanhei o resultado agora de um exame feito por um laboratório de respeitabilidade, aí um susto maior, positivo para a gravidez. Meu Deus, eu tô grávida. Eu tô grávida, meu Deus. Mas, e o Cristiano? Será que não deu certo a cirurgia?
Cheguei a pensar, será que ele brincou comigo? Sabe, mas se brincou, não teria desmentido ao longo do tempo? Tanta coisa passou pela minha cabeça. Será que ele brincou comigo e me deixou chateada durante esse tempo todo? Não, não é possível. Eu saí dali com o exame de positivo para gravidez em mãos e resolvi passar rapidamente pelo apartamento do Cris. Quando eu cheguei, ele ainda não havia chegado. Eu fiquei lá conversando com a moça que trabalhava no apartamento, mas naquela expectativa. E depois que ela saiu e foi embora, eu fiquei ensaiando até no jeito que eu ia comunicar para ele que eu estava grávida. Quando ele chegou, eu corri para recebê-lo à porta. E quando a porta se abriu, eu entreguei na mão dele o resultado do exame que eu havia feito no laboratório. O que é isso? Ah, lê? 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 Você não vai me dizer... Lê! Não, você está com brincadeira. Não, é sério, lê aí. Ele nem tinha entrado direito no apartamento e ele começou a ler o resultado. E quando ele terminou de ler o resultado, eu esperava aquele beijo, aquele abraço. Ele olhou para mim assim e falou: você está me traindo? Bobo, vai, para de brincadeira. Você está me traindo? Ah, você tá com sarro, você tá tirando uma com a minha cara, você tá brincando. Você não viu? Eu tô grávida. Não pode ser. Como não pode ser? Eu tava esperando você para saber se eu ficaria feliz ou sei lá. Porque para mim só havia a possibilidade de eu ficar feliz com essa notícia. Mas eu estava aguardando você, Cris. Será que isso não é psicológico? Psicológico comprovado por um exame feito... Olha o nome do laboratório. Dá uma olhada. Tô vendo. Esse laboratório tem respeitabilidade. Eu já tinha feito o teste. Aquele teste baratinho da farmácia. Até ali fiquei quieta. Mas ele já tinha dado positivo. Aí eu fiz o exame detalhado nesse laboratório com esse nome e respeito para tirar de vez a dúvida. Vamos ver como é que nós vamos administrar isso. Não é possível, né? Quando eu ouvi o Cristiano falando daquela forma e com muito de desconfiança no ar, vamos ver como é que nós vamos fazer para administrar isso. Me bateu uma tristeza. A tristeza que bateu foi pela decepção com a pessoa, sabe? A decepção com a pessoa dele. O resultado positivo havia me deixado preocupada, sim, mas eu não esperava que ele levasse pelo caminho que ele estava levando. Tipo, isso não é comigo. Eu não tenho nada que ver com isso, eu fiz a cirurgia. E se de um lado eu tinha algum motivo para estar feliz, esse lado desse motivo para estar feliz, ele foi sendo morto pela reação do Cris. Ele ficou arrasado. E depois me fala aquela frase fria. Depois a gente vê como é que a gente faz para administrar isso. E nós trabalhávamos juntos no mesmo escritório de advocacia. Trabalhávamos juntos. Ele como meu chefe, o futuro papai da criança que eu esperava. E ele continuava a afirmar que existia alguma coisa estranha na história. E esse estranha, entre aspas, queria dizer o seguinte: o que você aprontou?
que você fez? Na mesma hora eu retrucava: Cristiano, você é um homem muito bem informado. Existe uma coisa chamada teste de DNA. Para quê? Daqui a 9 meses você verá o resultado. Faça o teste do DNA. Simples. Simples. Eu não preciso ficar provando nada para você. 2 dias depois, ele me ligou. Ele fora num laboratório também de grande respeitabilidade. Fizera o espermograma, exame que mostra se há espermatozoides presentes no sêmen e a qualidade destes. Resultado negativo. Com aquele resultado de exame que ele tinha, impossível ou improvável, eu acho que improvável é uma palavra que caiba melhor nessa história. Improvável que ele pudesse engravidar alguém. Eu intrigada, mas eu estava absolutamente tranquila, porque eu sabia o que eu tinha feito. Eu respondi para ele que, já que ele tinha esse resultado do laboratório, seria melhor que ele procurasse um outro, e ele respondeu da mesma forma: é o mesmo laboratório que fez o teu exame. O teu exame para gravidez é o mesmo. Posso te dizer a mesma coisa? Eu falei que no caso dele era diferente. E ele até repetiu o exame num outro laboratório tão conhecido quanto. Quando eu já estava com a senha para checar o novo resultado pela internet, eu fui ao consultório do meu ginecologista. Expliquei para ele a situação. Contei para ele tudo como estava acontecendo até ali. E entramos juntos no site do laboratório. E o médico, uma vez que eu havia colocado já a senha, viu o resultado, franziu a testa e falou, sem meias palavras, ele falou exatamente assim: 0. 0 o quê, doutor? 0 de espermatozoide para o Cristiano. Em outras palavras, com esse resultado de exame aqui que eu estou vendo, o seu namorado não pode ser papai. Quer dizer, não pode ser mais pai. Sou teu médico, pode confiar em mim. Você tem certeza? Me perdoa. O meu médico, tá? O que eu vou dizer agora é forte, mas foi o meu médico quem me falou. Vem cá. Eu sou teu médico e eu procuro ser amigo dos pacientes. Embora eu mantenha essa certa distância, mas eu procuro ser o mais amigo possível. Se abra comigo, você tem certeza que você não deu uma escapadinha, sei lá. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Bebeu alguma coisa, estava com as amigas, ficou com alguém, pode acontecer. Já até aconteceu comigo na minha juventude. Às vezes a gente, bebe e faz alguma bobagem qualquer. Você tem certeza? Olha, nessa hora eu senti até o meu estômago revirar. Eu já não sabia se era enjoo devido à gravidez ou se foi de ouvir com certo nojo o que me dizia uma pessoa na qual eu confiava, meu médico. Fiz apenas o que eu poderia fazer, neguei enfaticamente que eu estivesse grávida de outro. Você sabe que tem um golpe, né? Que golpe, doutor? Não tem um tal de Boa Noite Cinderela que tem aí? Você não lembra? Você não desmaiou, não, em nenhum momento? Isso existe. Eu não estou inventando para você. Doutor, se eu tivesse passado por isso, seria a primeira coisa que eu teria dito ao senhor. Não teve nada disso. Expliquei.
Expliquei para ele que nos últimos 2 meses eu estava estudando até para o exame da ordem dos advogados. Eu era bacharel em direito, mas eu me preparava para fazer o exame da ordem. Eu não tinha tempo para sair da porta de casa para fora. Encerramos então o assunto. E o médico me aconselhou a não fazer absolutamente nada, a não ser toca essa gestação para frente, ok? E depois você faz o exame de DNA do bebê, acabou, Boa sorte. Seja feliz. Agora também não adianta ficar se martirizando e se preocupando com aquilo que eu não fiz, né, doutor? Exatamente, com aquilo que você não fez. Deixa o tempo passar. Olha, eu saí de lá do consultório do meu médico, eu confesso que até ofendida com a desconfiança dele, sabe? Saí até ofendida, tanto que a partir daquele dia eu não voltei mais no consultório dele. Eu mudei. Eu fui para uma médica ginecologista. Eu quis mudar. A forma como ele me falou, as coisas que passaram pela cabeça dele, eu não sei, ele também desconfiou de mim. Ficou claro que ele também desconfiou de mim. Era a minha palavra agora contra a frieza de um exame que teoricamente não erra. O meu de gravidez, certíssimo, porque eu já senti o bebê se mexendo em mim. A minha barriga começou a crescer. Agora o exame do Cris, quanto ter zerado o espermatozoide, esse eu desconhecia totalmente. Naquela mesma noite, depois de eu ter saído do consultório do médico, me encontrei com o Cris e falei para ele tudo que tinha acontecido naquela tarde dentro do consultório médico, e falei até da forma como o médico havia falado comigo. Eu já sabia disso. O médico não falou bobagem para você, ele falou o que a ciência ensina, ele não poderia inventar, né? O que você está querendo dizer com isso, Cris? O que você está querendo? Me diga, seja claro comigo. Onde você quer chegar? Pô, nós somos adultos. Aliás, você é bem mais adulto do que eu. Você é um homem mais vivido, você é um homem mais velho. Você tem 3 filhos. Você passou por alguns relacionamentos, inclusive um casamento. Seja claro, onde você quer chegar? Fala. Vai, fala, é melhor você se abrir. Onde você quer chegar? Olha, fala. Onde eu quero chegar? Esse filho que você está esperando não é meu. Como é difícil ouvir isso. Como é difícil escutar isso. Eu na hora tive que me controlar. Porque num primeiro instante, assim, de ímpeto, de cara, me deu vontade de ser a mais agressiva das mulheres, pular na garganta do Cris, sabe? Dar um tapa no Cris. Na hora me deu esse tipo de vontade. Que resposta fria. Que fria. É muito pior do que isso. Vil. Era uma resposta vil. O mundo parecia desabar em cima da minha cabeça. E ao invés de partir para cima dele, que foi meu primeiro desejo, eu comecei a chorar. Poliana, tudo bem, eu sei do seu caráter. Eu sei que você não é mulher de trair. Mas vai ver que seu médico tem razão. Razão em quê?
Em que o meu médico tem razão? Em que? De repente você pode ter caído nesse golpe aí, como é que fala? Boa noite, Cinderela. O golpe da Cinderela, boa noite, Cinderela. Você bebeu alguma coisa no copo de alguém e perdeu os sentidos, sei lá. A sua vontade de engravidar era tanta e a minha vontade de engravidar era tanta e aí eu saí com qualquer um. É isso. Eu insistia numa coisa que para mim era claríssima, a minha inocência. E na afirmação de que precisávamos partir em busca da verdade, era o que importava. Cristiano, ele sugeriu o exame de DNA já. Existe, essa possibilidade existe. Tá, então vamos fazer o exame de DNA já. E eu na hora refutei. Afinal de contas, a dúvida não era minha. Mas eu falei para ele, espera o neném nascer. Daqui a pouquinho o neném está aí. Você sabia que a mulher só fica grávida 9 meses? E eu já estou chegando agora ao 4º mês. Daqui a pouquinho o neném está aí. Espera a criança nascer. Além disso, eu não colocaria em risco a segurança do bebê por causa da desconfiança do pai. Foi então que o mundo ruiu de vez. Quando eu neguei fazer o exame do neném, porque ele queria fazer o exame de DNA com o neném no meu ventre. Não é uma coisa simples assim. Eu só de ouvir aquilo me senti mal, sabe? Mas quando eu falei para ele, dá um tempo, espera a criança nascer, é muito mais sensato que isso ocorra e que seja dessa forma, espera o neném nascer. Foi aí que o meu mundo riu de vez, porque ele olhou para mim e me falou: Poliana, vamos dar um tempo. O quê? O que você acabou de ouvir? Vamos dar um tempo. Tempo? Para 2 pessoas adultas assim como você e eu? Vamos dar um tempo. Coisa de um mês. Eu refresco a cabeça. Eu paro de te ofender. Porque eu fico nervoso e também te ofendo. É melhor que a gente não se encontre mais. Tira uns dias para você, não precisa trabalhar esses dias. Porque, repito, nós trabalhávamos juntos. No mesmo escritório de advocacia, onde ele era meu chefe. Tira um tempo, tira umas férias. Eu aceitei naquele primeiro momento. Eu até me afastei do trabalho. Mas uns 15 dias depois eu voltei para trabalhar. Ele se assustou quando me viu. E eu cheguei para ele e falei: não precisa se assustar. Eu quero hoje acabar tudo com você. Eu não sei como é que fica a minha história aqui no escritório, porque você ocupa o cargo de meu chefe. Mas acabou. Nosso relacionamento acabou. Para mim chega. Pelo menos aí você não me ofende mais, conforme você falou, e eu também paro de sofrer tanto. Ou se eu sofro, eu vou sofrer muito menos. Para mim era o fim do mundo. Eu achava que meu companheiro deveria acreditar na minha palavra e, enfim, permanecer ao meu lado apesar de tudo. Era a forma que eu tinha de pensar. No mínimo, eu merecia um voto de confiança pelos anos que nós estivemos juntos, caramba, pela história que nós construímos, por tudo o que nós éramos. Não passou lá muito tempo. E o Cris me pediu, inclusive, que eu abandonasse o escritório. Até isso.
Até isso. Poliana, tá me fazendo mal ver você, entenda, pelo amor de Deus, não é ver você, mas ver você sofrida. Ver você sofrida, eu me sinto mal. E com essa barriga imensa. Por favor, eu queria que você não viesse mais trabalhar aqui. Minha autoestima nesse momento foi abaladíssima. Foi parar lá embaixo. Eu ia frequentemente à igreja, pedi uma força para segurar uma barra. Eu até comecei, sabe, a frequentar 2 tipos de igreja. Eu ia na católica com a minha tia, a tia Alzirinha, mãe, ela a mãe da minha prima Estela. E a prima Estela e a tia Alzirinha eram muito devotas da igreja católica. Eu ia junto com elas na igreja de São Judas Tadeu. E a minha mãe havia rompido religiosamente com a igreja católica e ela começou a seguir um pastor de uma igreja evangélica. Então eu ia na igreja evangélica com a mamãe e ia com a tia Alzirinha na igreja católica. Eu ia pedir uma força para Deus. Porque para mim Deus é um só. Deus me dá uma força. Eu estou muito abalada. Para eu tocar essa gravidez avante direitinho. Eu preciso me reequilibrar. O que mais me deixava preocupada com o bebê era o bebê sentir tudo isso, sabe? Será que essa criança no meu ventre, ela está passando por isso também? Deve estar. Em um momento em que eu me sentia deprimida, remoía aquelas palavras duras do Cristiano. Até me dispensar do trabalho ele me dispensou. Às vezes eu até me questionava se haveria alguma possibilidade. Até isso passou pela minha cabeça. A gente chega num momento de fraqueza. É isso que eu queria destacar na minha história, para você que está me ouvindo, para você que está me acompanhando. A mulher, pelo menos a maioria que eu conheço é assim. A mulher chega num momento tal de fraqueza que a gente começa a desconfiar da gente mesmo. É o pior momento do mundo. É o pior momento do mundo. Tinha momentos que eu falava assim, será que de fato deixa eu lembrar, será que eu não fui a algum lugar e alguém me deu mesmo alguma coisa para eu beber? E um dia eu peguei o metrô. Não aconteceu nada. Eu dormi no metrô, o quê? De uma estação para outra, eu dormi 1 minuto. Sabe aquele sono que todo mundo já teve no metrô em alguma vez? É coisa de 1 minuto. Imagine, de uma estação a outra. Não. Eu comecei a desconfiar de mim. Vocês estão me entendendo? É o pior momento que existe na vida de uma mulher. Será que besteira? Não aconteceu isso. Mas em outros momentos eu não vi a hora do nenê nascer, porque assim eu ia poder provar toda a verdade. Fiquei sabendo que o meu ex-namorado, o Cris, através do pessoal lá do escritório, ele negava a paternidade. Ele chegava a dizer para os amigos nossos, advogados comuns: será que a Poliana pensa que eu sou o quê? Um menino inocente? Gente, eu fiz vasectomia. Eu tenho o exame de tais laboratórios, e dizia o nome do laboratório, dizendo que eu tenho 0 de espermatozoide. Tá, que não seja 0, mas impossível. Não é impossível. Eu repito, a palavra que a gente tem que usar é improvável.
mas ele usava impossível. Descobri às duras penas que ele não gostava de mim. Gente, por favor, me esclareça depois nos comentários. Alguém que age assim com você gosta de você? Por favor, essa pergunta para mim é fundamental. E eu quero deixá-la clara agora para que você me ajude a aquilatar. Por favor, dê importância a essa pergunta que eu estou fazendo. Alguém que age da forma que o Cris está agindo comigo gosta de você? É um homem que te ama, sim ou não? Sim ou não? Depois eu curti a minha barriga. A minha barriga estava linda. E eu preparei um lindo enxoval. E eu comprei um bercinho na maior alegria. Como qualquer mãe do mundo, era o outro lado. Menina? Para, doutora. É sério? Menina, tem certeza? Não pode ter engano? Ela me dizia que nessa coisa de ver o sexo do nenê através daquela aparelhagem da ultrassonografia, quando é menino, aí é 100% de certeza, mas quando é menina, e ela estava vendo menina, pode acontecer algum engano, porque pode ser que o pênisinho, o pipizinho esteja apertadinho contra um órgão ou outro, e aí a gente não vê direito. Então, havia ainda essa outra dúvida para mim. Tá, mas a senhora viu menina, né? Nossa, eu estava encantada com a ideia de ter uma menina. E eu queria que a minha filha jamais sentisse um pingo de rejeição antes dela nascer. Por isso, eu comecei a conversar com ela. Agora que eu sabia que ela era menina, ou tinha 99,9% de chance de ser, porque a médica me explicou aquilo, eu comecei a conversar com ela. Você é muito amada, filha. Você é muito amada, desejada. A mãe te quer, a mãe te espera, a mãe anseia a sua chegada. E eu conversava com ela alisando o meu ventre, e eu explicava que a ausência do papai era temporária. Entenda assim, ele foi fazer uma viagem, porque no fundo eu mantinha a esperança de ficar ainda com o Cris, apesar de todos os pesares. O que eu mais desejava era ver a minha filha reconhecida e tratada da forma como ela merecia ser, independentemente do nosso abalado namoro. Sempre achei muito importante que uma criança recebesse o amor de pai e de mãe e de pai. Não fosse por isso, eu jamais faria o tal do exame DNA para provar para ninguém. Os meses foram passando lentamente, quando finalmente chegou o dia. Era mês de maio, dia 2 de maio daquele ano. As pontadas, as dores, a bolsa que se rompeu, aquele aguaceiro que eu senti escorrendo pelas pernas, o socorro que me foi dado pela mamãe, pelo papai, a ida para a maternidade. Faltava o Cris, o pai não estava. Ele foi avisado, ele foi comunicado por uma amiga minha. Segundo ela me contou depois, quando ele foi comunicado do nascimento, que era uma menina, se confirmou. Era uma menina. Ele teria tomado um porre, bebeu, não sei, não consegui entender o porquê. Mas, sabe
o chorinho. Quando você está na sala do parto, na maternidade, que você escuta aquele chorinho da criança que acabou de nascer, o chorinho do bebê recém-nascido. Eu senti uma alegria. É ela? Linda, uma menina linda, mãezona, linda. Escuta, ó que pulmões potentes que ela tem. Eu era felicidade. E quando eu olhei na cara dela, meu Deus, é o Cris, é a cara do Cris, é o Cris cuspido. Bem feito. Pensei comigo, bem feito. Eu sou morena, cabelo meu é crespo, né? Os meus olhos escuros, ela não, veio branquinha e os olhos claros, iguais aos olhos do pai. Eu decidi que o Cris só iria ver a menina depois do teste de DNA, depois que o teste fosse realizado. Não era filha dele, não é isso? Até ali, o que ele falava? Não era filha dele. Só depois do teste realizado. E ao registrar, só coloquei o meu nome. Deixei o nome do pai em branco. Ou eu deveria ter agido de forma diferente? O que você acha? 2 semanas depois, através do escritório de advocacia por e-mail, eu comuniquei de maneira curta e grossa, avisando que eu e a Gabi, eu e a Gabriela, eu e a Gabi, nós estávamos prontas para o teste de maternidade. E não demorou. Achei que o Cris fosse fazer doce, não. Ele foi até o objetivo. Ligou de volta marcando o dia. Confesso até que me emocionei, porque ele ligou para mim. Ele não respondeu o e-mail. Ele ligou. Oi, Poliana. Não, tô te ligando pra gente combinar o dia do exame. Eu, você e a menina. Eu não gostei quando ele usou a menina, porque eu escrevi o nome dela. Não gostei, sabe? Você não gosta que ninguém... Eu não sei, eu tenho isso. Depois você me responda nos comentários se você gosta que alguém chama teu filho de menino ou de menina. Ou você prefere que chama pelo nome? Eu tinha escrito o nome. Gabi, Gabriela. Tá, Gabi tudo bem. Eu, você e a menina, eu achei frio de novo. Eu percebi que, quando ele desligou, eu percebi que a minha raiva tinha arrefecido um pouco, embora o menino usado por ele, de certa forma, me fez me sentir mal. Eu só pedi para Deus que me desse força para eu não chorar quando o encontrasse no laboratório. Eu não queria demonstrar toda aquela minha fragilidade. Enfim, chegou a hora da verdade. Havia 7 meses que eu não o via. Nós nos encontramos no laboratório. Cristiano perguntou apenas se o bebê... Ela chora muito?
sem dizer o nome dela. Ela chora muito? Ah, normal. Igual todo nenê. Após a retirada das amostras de sangue, precisávamos aguardar 2 semanas. Para mim, embora fosse rápido, 2 semanas, para mim parecia uma eternidade. Na data marcada, eu estava lá. Eu peguei o envelope. Sabe, quando você pega assim o envelope e você sente que você vai tremer. Exatamente, você pega assim o papel, você pega a capa do envelope e aí você sente que você vai tremer. Mas eu não queria demonstrar, então eu fui firme. E na hora que eu abri o envelope, eu tinha certeza do que estava escrito ali. Eu não tinha dúvida. Eu li. Eu podia ter jogado. Teve gente que falou assim: eu teria jogado em cima dele. Não. Eu não fiz isso. Eu li. Tó, Cris. Esse é o papel. 99,99 pai da criança. Quando ele leu, Quando ele leu, eu comecei a chorar de emoção. Eu comecei a chorar de emoção porque era o que eu sabia já, óbvio, mas era a minha verdade sendo provada. Naquela mesma noite, ele ficou... quando a gente saiu do laboratório, ele estava tão sem graça. Ele não sabia, assim, de que forma iria agir. E aí, para completar, de noite, ele mandou uma mensagem no celular. Ele mandou uma mensagem pelo celular. Assim, escreveu assim: Poliana, você me deu uma menina e eu ainda não estou acreditando. Ele usou a palavra acreditando. Eu não gostei, sabe? Bobagem minha. Ele escreveu assim: você, Poliana, você me deu uma menina e eu ainda não estou acreditando. Não respondi aquilo. No dia seguinte chegou uma nova mensagem pedindo um encontro. Após 3 dias de insistência da parte dele, aceitei. Admito até que eu estava bastante ansiosa. Ele me pegou em casa, saímos. Fomos conversar num lugar. Ele preferiu ir para um restaurante. Já tinha até decorado um discurso para aquele encontro difícil, que afinal de contas iria definir o futuro da nossa relação. Mas eu nem precisei gastar a minha saliva. Na mesa do restaurante, meu ex foi logo me perguntando como era a personalidade da nenê. Em nenhum momento me pediu desculpas pelo ocorrido, pelo fato de ter desconfiado do meu caráter, porque ele desconfiou do meu caráter. Queria apenas saber da Gabi, mas ainda não havia usado Gabi nem Gabriela. A menina, ela. Avisei friamente que ele e a família dele teriam total liberdade para visitá-la quando quisessem. Naquela mesma noite, ele pegou a Gabi no colo pela primeira vez. E eu não esqueço a cena.
Por quê? Porque a mulher é besta. Mulher é besta. Eu não consegui segurar as lágrimas. Ele segurou a Gabi no colo. Eu sonhava com aquela cena. Eu não vou negar que eu sonhava. Eu desejava demais. Eu desejava demais ver aquela cena e ouvir. Ele pegou a Gabi no colo. Foi a primeira vez que ele falou o nome dela. Gabriela, cravo e canela. Minha menina. E eu falando, fala. Vocês estão entendendo o que eu queria que ele falasse? Ele falou, Gabriela, cravo e canela. Minha menina. Eu fala, assim, por dentro. Óbvio que eu não estava falando isso, mas pensando, fala. E ele falou, minha filha, você é linda. Você é a mais linda da família. Os seus irmãos são mais ou menos, mas você é linda. Você é linda, menina. Linda. Foi a primeira vez. Depois ele não perdeu mais o contato. Primeiro dizia que era muito estranho ele chegar em casa e não encontrar a filha. Que ele também registrou em seu nome, ele fez questão. E passou a ajudar financeiramente. Até que chegou aquele dia. Poliana, a gente faz cada coisa, mas você tem que entender. Você tem que entender que eu não sou culpado. Olha, eu sempre gostei muito de você. Eu sempre te amei. Quê? Sempre te amei. Sei. Fala, Cris. Poliana, eu quero voltar com você. Eu quero viver com você. A nossa filha precisa de mim e de você. Mas não é essa a ordem. Me perdoa, eu troquei a ordem. A nossa filha precisa de você e depois de mim. Entende? Mas precisa dos dois. Eu quase pedi para ele um tempo, mas seria só vingança da vez que ele fez comigo. Eu acabei retribuindo ao abraço, o beijo. E nós ficamos juntos. Continuamos juntos. Depois de meses é que se descobriu, através de pesquisa do laboratório e médicos, uma junta médica, que casos igual ao nosso, raríssimos, mas existem. Poucos, mas existem. A hipótese levantada e cientificamente comprovada é que sem o canal para passar o espermatozoide, o espermatozoide, ou eles, que são milhões, né, de espermatozoides, descobriram um caminho alternativo. E eles constroem outro caminho. Ao construírem outro caminho, estão apenas fazendo prevalecer a vida. Olha, para tudo para que vocês enxerguem a grandeza de Deus na minha carta. Deus é tão maravilhoso e espetacular.
A natureza de Deus é tão maravilhosa, espetacular, que o espermatozoide inventa outro caminho para fazer valer a vida. Deus faz valer a vida. Até hoje ficaram rusgas. De vez em quando tem uns solavancos no nosso relacionamento, meu e do Cris. Quando eu vejo a Gabi pequenininha, brincando com ele feliz com ela, às vezes me dá uma mágoa. E eu até me questiono, será que eu ainda gosto dele da forma que eu gostava antes? Será que eu o amo da mesma forma? Ou o amor se deixa arranhar? Talvez seja a pergunta principal que eu queira fazer para você hoje, mais vivida do que eu, mais experiente do que eu. Até porque eu estou contando essa história nos detalhes, mas é preciso que eu diga que eu ainda sou jovem. Eu tenho, agora, acabei de fazer 33 anos. Sou jovem. E eu tenho certeza que há mulheres com o dobro da minha idade. Pouco menos, é verdade. Até menos idade do que eu, mas quem sabe mais vivida, mais experiente. A pergunta é: o amor é arranhado? Isso passa. Um dia passa. Porque a Gabi já completou 3 aninhos. Ficou arranhado o sentimento. Será que essa coisa um dia passa? Vou ficar esperando o teu comentário. E quero fazer um pedido carinhoso para você. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. A partir de agora, eu vou ficar esperando a sua inscrição. Vai, se inscreve.